Graça e paz. Bênção. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que tempo maravilhoso. Você está bem? Que bom. Que bom que você está bem. Diga, Deus é bom. Amém. Não nos esqueçamos disso nunca, não é? Deus é bom. Muito bem. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Atos. Digo, abra sua Bíblia, mas não fala onde, né? Não dá. Atos capítulo 4. E o versículo 13. Muito obrigado a você que está conosco, não é? Via online, pelo Facebook ou pelo YouTube. É uma bênção também tê-lo conosco, né? Que bom que você está aí. Tomara que você tenha pego o seu kit de ceia. Hoje nós vamos cear, como já fizemos pela manhã, e faremos agora pela noite também. E que bom que você veio. Bênção, você é sempre bem-vindo. Que bom que você tem vindo, tem se sentido seguro, tem estado seguro, respeitando todas as regras. Você é muito obediente, está de parabéns. Glória a Deus pela sua vida, viu? E pela sua obediência. Atos capítulo 4 e o versículo 13. Eu vou ler, se você me permite, numa linguagem, na versão um pouquinho diferente, a linguagem de hoje, mas o sentido é o mesmo, da versão que você tem aí. Diz assim: os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e conheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Vou ler novamente. E os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução. Ponto. E a Bíblia diz que eles conheceram ou reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso que o Senhor preparou para estarmos aqui. A tua palavra diz que esse é o dia que o Senhor fez e nós somos gratos ao Senhor por esse dia. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E neste momento, nós queremos te agradecer por esses irmãos maravilhosos que nos serviram de maneira maravilhosa, Senhor, com o seu talento, com o seu tempo, chegaram mais cedo para ensaiar, para estarmos aqui agora adorando a Ti como igreja. E nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um deles que tem se dedicado a servir neste lugar, a servir o Teu reino, Pai. Muito obrigado por este grupo. Senhor, nós queremos te agradecer também pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não se baseia em conhecimento humano, mas a Tua palavra, ela diz de si própria que ela é totalmente inspirada e preparada, apta para ensinar, para corrigir, para instruir. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te pedimos nesta noite que o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós nos convença
a melhorarmos naquilo que precisamos melhorar, a mudarmos naquilo que precisamos mudar, a avançarmos naquilo que precisamos avançar. Nos ajuda, Senhor, ajuda a nossa fraqueza, para que nós possamos cada vez mais, cada dia mais, sermos parecidos contigo. Este é o nosso objetivo e nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Muito bom. A Bíblia diz que Pedro, neste momento, tinha acabado de realizar um milagre, Pedro e João. A Bíblia diz que eles chegaram ali em frente à porta da igreja, à porta do templo, e um homem estava lá, e eles operaram ali um milagre, mas eles estavam discursando, e todos sabiam que eles eram, pelo menos Pedro era pescador, não era um homem estudado, não era um homem culto, mas o interessante é que no final do texto, e na nossa versão, fala exatamente a mesma coisa, eles perceberam, por aquilo que eles falavam e por aquilo que eles faziam, que eles haviam andado com Jesus. Aqueles homens sabiam quem era Jesus. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Com certeza, a sua morte virou notícia, a sua ressurreição também virou notícia, todo o evento em torno de Jesus virou notícia e todos tinham ciência disso. Mas todas as vezes que eles encontravam um de seus discípulos, eles reconheciam, esta pessoa caminhou com Jesus. Por quê? Porque toda vez que nós andamos com alguém, inevitavelmente, nós passamos a ficar parecido com aquela pessoa. Isso se chama associação. Toda vez que eu e você nos associamos com uma pessoa, com alguém, com uma instituição, e nós ficamos muito tempo andando com essa pessoa, ouvindo dessa pessoa, sendo alimentados por essa pessoa, seja isso numa amizade ou qual for a relação, é muito provável que passemos a adquirir, assimilar algumas características dessa pessoa ou dessas pessoas com as quais estamos nos associando. Jesus falou para um certo grupo de pessoas: vocês falam assim e mentem porque vocês querem fazer a obra de quem? Ele usou um termo do seu pai. Quando nós andamos com alguém, nos propomos a estar com alguém durante muito tempo, ouvimos sobre alguém, nos dedicamos a alguém, é muito provável que nós ficaremos parecidos com este alguém. Há uma seriedade muito grande naquilo que nós nos associamos. Eu me lembro que quando nós começamos, há bastante tempo atrás, o pastor Disseu estava ensinando a todos nós, a toda a igreja naquela época, como continua até hoje, mas naquela época com muito mais ênfase, os primeiros passos, e ele falava sobre todos os assuntos. E eu me lembro que aos mais jovens ele usava um exemplo, e algumas vezes ele colocou uma cadeira aqui na frente, não sei se o senhor vai se lembrar disso, e ele falava assim para alguém: suba na cadeira, e outra pessoa no chão, e a pessoa que estava em cima, ele falava: tente me puxar para cima. E ela não conseguia levar para cima quem estava embaixo, mas a pessoa de baixo, facilmente, quando dava um puxão, conseguia fazer com que descesse aquele que estava em cima. E naquela época já ele estava nos ensinando sobre associação. O senhor lembra disso? A Bíblia fala várias coisas a respeito disso, e eu gostaria de compartilharmos, pelo menos iniciarmos hoje. Obviamente é muito assunto, bastante coisa, mas vamos dar aí uma introdução a respeito desse assunto, e ano que vem nós continuamos. Aí você fala: por que o ano que vem? Porque provavelmente este ano eu não ministre mais aqui, só o ano que vem. Amém? Então, ano que vem a gente continua, mas hoje vamos introduzir
esse assunto que é tão importante. A Bíblia diz que esses homens eles não estavam mais com Jesus, mas eles andaram tanto com Jesus durante 3 anos. Pedro e João caminharam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam perto de Jesus, acordavam com Jesus, faziam visita com Jesus, provavelmente trabalhavam com Jesus, riam com Jesus, contavam as suas particularidades ali com Jesus, tomavam bronca de Jesus. Era uma verdadeira andança ao lado de Jesus. Eu não sei com quem você tem andado, eu não sei com quais pessoas você tem costumado estar associado, mas uma coisa eu sei, é muito provável que com quem você anda muito, você começa a ficar parecido. Com quem você anda muito, você começa a puxar características dessa pessoa. Ontem, eu recebi uma mensagem de um irmão, amigo nosso, e ele falou exatamente com as mesmas características. Ele não falava assim, alguns dias atrás. E ele falou 3 vezes, ele repetiu um bordão de alguém que ele tem andado há menos de um mês. E nós achamos engraçado, eu estava ouvindo junto com a Nádia, falei, que estranho, ele falando assim, só porque ele está andando há 2, 3 meses com uma determinada pessoa, que eu sei também que usa esse bordão, e ele já está ali chamando as pessoas, né, carinhosamente, desse mesmo jeito. Então é comum isso. É comum que eu fique perto de alguém e puxe características ou a pessoa de mim. Isso não é errado. O importante é sabermos com quem nós estamos andando. O importante é saber com quem nós estamos nos associando. Por quê? Porque a Bíblia dá exemplos a nós de pessoas que se associaram de maneira positiva. Acabamos de ler aqui um exemplo, Pedro, João e os outros discípulos. Mas a Bíblia também fala de exemplo de associações negativas. Talvez Sansão seja o maior, eu poderia dizer o maior e melhor exemplo, mas o maior e pior exemplo que nós podemos ver nesse sentido, ou um dos. Sansão se associou com alguém e mesmo ele tendo uma promessa que não foi dada a ele, mas foi dada a respeito dele, a seus pais, e talvez ele nunca tenha assumido aquela promessa para si, mas a Bíblia diz que ele, em determinado momento, se associou com mulheres estranhas, com os filisteus, e era uma ordem que ele não se associasse com eles. Especificamente, ele se associou com uma pessoa, e por causa dessa má associação, todo o destino de Sansão foi alterado. Tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, e nós nunca saberemos o que mais Deus tinha preparado para ele, porque ele mesmo foi responsável por interromper isso, justamente porque ele se associou de maneira equivocada a uma mulher e o seu destino foi totalmente alterado. Nós podemos aprender com Sansão que quando eu e você nos associamos equivocadamente com alguém, os nossos olhos espirituais podem ser furados, os nossos olhos espirituais podem ser cegados. E este é um dos maiores propósitos do nosso inimigo. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Fala dos ímpios? Não, fala dos incrédulos. Eu e você podemos estar na igreja e sermos incrédulos a respeito de algo. Então, cuidado. As pessoas com quem nós nos associamos podem fazer com que os nossos olhos fiquem cegos. Aí você fala, mas eu estou vendo perfeitamente aqui no físico, mas eu não estou falando apenas do físico. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com quem nós nos associamos. A associação que eu e você fazemos é como um elevador. Ela pode nos levar para cima e ela pode nos levar para baixo.
ela pode nos fazer crescer como pessoas, como filhos de Deus, como irmãos, como profissionais, mas ela pode nos fazer piorar como pessoas, como irmãos, como filhos de Deus, como profissionais. Principalmente nós, que somos crentes, filhos de Deus, deveríamos ter os nossos olhos mais abertos a essas coisas. E quando nós falamos em associação, claramente vem ao nosso coração o texto de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 33. E todos nós conhecemos muito bem esse texto, porque eu não sei você, mas eu ouvi não poucas vezes de minha mãe e do meu pai: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Provavelmente eles nem sabiam o endereço, né? Provavelmente quem te fala isso nem sabe onde está, mas nos falamos porque isso é uma grande verdade. A Bíblia diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem aquilo que você tem de bom. A Bíblia não diz, mas a sua avó e a minha dizia: diga-me com quem você anda. E o final é? Eu nunca soube se é eu direi quem tu és ou eu te direi quem és. Eu acho que tem as duas versões. Mas o fato é, até quem não é crente sabe que dependendo da pessoa com quem eu e você nos associarmos ou caminharmos, nós podemos ter um fim ruim ou um fim bom. É interessante que, de repente, você pode ouvir essa palavra e falar assim: puxa vida, mas é por isso que o meu casamento está tão ruim, porque eu me associei com alguém errado. E agora, o que fazer? Continue associado, porque você casou. Essa associação, nós não incentivaremos você a desfazer. Você que ainda não casou, eu estava até brincando com um casal ali que vai se casar daqui uns dias, só o ano que vem. E eu falei para eles: ó, enquanto não associou no cartório, ainda há tempo. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Nós que já nos casamos, já estamos associados. Não adianta você agora ouvir essa palavra, cutucar o seu marido ou a sua esposa e falar: está vendo? Sabia que eu tinha me associado mal. Não. Para nós que já estamos casados, no caso da associação do casamento, agora nos resta orar, para que tanto nós quanto a pessoa com quem nos associamos mude, se for o caso, melhore, e vamos ajudar os nossos cônjuges, não é? Mas não adianta agora você falar assim: eu me desassocia. Não. Não faça essa oração, né? E se você quiser fazer essa oração, nós vamos orar para que Deus faça a desassociação pela sua morte. Você quer? Não, né? Então, não vale para você que já está casado, mas vale para você que ainda não casou. Vale para nós que escolhemos a amizade todos os dias. E é bem capaz que algumas pessoas orem e falem: Senhor, me ajuda, só coloca pessoas boas no meu caminho. Irmãos, não adianta, Deus não escolhe as suas companhias e nem as minhas, por mim ou por você. Nós temos livre-arbítrio. Quem escolhe as pessoas com as quais andamos somos nós. E aí você pode pensar assim: então eu vou me associar a pessoas só da igreja. Quem disse que na igreja há 100% de certeza de boas associações? Não há, porque são pessoas.
Aí você fala assim, então tá bom, então a solução é não andar com ninguém. Também não é, porque nós precisamos das pessoas para crescer e para melhorar. E eu não estou falando para você e eu não andarmos com as pessoas, não termos amizade com as pessoas, não caminharmos juntos com as pessoas. Há pessoas que nós vamos encontrar na caminhada que nós seremos responsáveis de fazê-la melhorar. Há pessoas que nós vamos caminhar durante a caminhada, pode parecer redundante, mas é assim que é, e elas vão nos fazer melhorar. Agora, nós precisamos estar com os nossos olhos atentos, e se alguém nos faz piorar, a escolha é minha e sua de nos afastarmos dessas pessoas. Ah, mas não é pecado eu me afastar de alguém? Não, é bíblico, porque a Bíblia diz que há tempo de ajuntar-se e tempo de afastar-se. Se você e eu percebemos que alguém está nos fazendo mal por andarmos muito, então se afaste. Se você percebe que está fazendo mal a alguém por andar muito, então se afaste. Eu estava conversando sobre isso a respeito com um irmão outro dia e eu falei, a Bíblia não diz para nós termos comunhão um com o outro. A Bíblia diz para nós termos comunhão uns com os outros, é a igreja toda. Eu preciso me associar à igreja toda. Eu preciso ter comunhão com a igreja toda. Não escolher um grupo para eu ter comunhão. E isso é uma característica nossa, porque nós gostamos do conforto. O ser humano não gosta de ser confrontado e não gosta de ter a sua zona de conforto também confrontada. Então, é muito mais fácil para mim andar com pessoas que pensam parecido comigo. Assim, nem eu mexo com ela, nem ela mexe comigo, os nossos papos se alinham e a gente vai junto, seja para onde for. Mas nós deveríamos abrir espaço para andarmos justamente com pessoas que nos confrontam. Justamente com pessoas que mexem conosco e nos tiram da zona de conforto. O que a Bíblia diz a respeito disso? Abra sua Bíblia em Provérbios 22, o 24 e o 25. Capítulo 22 de Provérbios. Provérbios, capítulo 22, e os versículos 24 e 25. Às vezes você não entende por que as coisas estão dando errado na sua vida. Por que você não consegue progredir? Por que você não consegue avançar, seja em que área for? Eis aqui o que a Bíblia lhe dá de dica. E é isso que nós queremos olhar nesta noite, para o que a Bíblia diz. Aí você pensa assim, mas será que eu preciso realmente acreditar nessa palavra? Irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê nisso? Amém. Que bom. Toda vez que a Bíblia lhe fala algo, não precisa você orar e falar, Senhor, mas será que isso é para mim? Eu lhe digo, é para você. Tudo que a Bíblia diz a seu respeito é para você. Aliás, tudo que a Bíblia diz é a seu respeito e é para você. Ah, mas eu não gosto. Provavelmente, muitas coisas do que a Bíblia diz não é para que eu e você gostemos, é para que eu e você pratiquemos. É para que eu e você passemos a olhar para aquilo e introduzir como nova conduta para as nossas vidas. Outro dia eu fui ao médico e fiz alguns exames. E aí, nos meus exames, apontaram que em quase todas as áreas do meu sangue, de todas essas coisas aradas aí, tá ruim. E aí,
eu preciso mudar tudo que eu como. E não tem nada lá que eu preciso comer que eu goste. Nada, irmãos, nada. Eu estava com esperança que ela fosse falar, coma pão. Zero pão. Quase que eu falei, moça, você não conhece a Bíblia? Jesus falou do pão. Jesus não falou, eu sou o alface que vim ao mundo. Não. Pão, irmã. Mas não, nada de pão. Só alface. Mas é bom? É bom para o paladar? Pelo menos ao meu, não. Mas é o que vai fazer bem. Terrível, irmão. Terrível. Estamos acordando durante 2 dias na semana, 6 horas da manhã para fazer exercício. É bom? É bom para a saúde, mas para o meu sono, não é bom. Então, nem tudo o que é bom é necessário. A maioria das coisas que a Bíblia diz, nos confronta. A maioria das coisas que a Bíblia diz a nós para adotarmos como conduta, por mais bravo que eu e você fiquemos, nos confronta. E ela nos faz enxergar que nós estamos errados. Vamos ler aí, Provérbios 22, de 24 ao 26. Eu vou ler na nossa versão e depois vou ler em duas para melhorar o entendimento. Provérbios 22, 24. Não acompanhes o iracundo, e nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a sua alma. Tá bom, dá para entender, mas vamos melhorar. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Não faça amizade com as pessoas grosseiras ou violentas. 25. Você poderá pegar os maus costumes. Vou ler de novo. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. É o mesmo texto. E agora eu vou ler numa outra que eu achei mais legal ainda. Não ande com gente que só cria confusão. Fique longe de quem tem o pavio curto. Alguém aqui tem o pavio curto? Foi retórica a minha pergunta, não precisa levantar a mão não. E ele continua, porque é contagioso. Você ficará igual e isso fará muito mal a você. Não é incomum nós ouvirmos as pessoas, crente e não crente, falando a seguinte frase: você acha que eu estou nervoso? Você ainda não me viu nervoso. Porque provavelmente essa pessoa tem o pavio curto. E aí você pergunta, qual é o tamanho do pavio que eu tenho que ter? Você não tem que ter pavio nenhum. Arranque o seu pavio e troque por domínio próprio. Porque a Bíblia não fala a respeito do tamanho da nossa tolerância, não é? Ah, não, comigo é assim, é tolerância zero. Perguntou, coisa errada, eu não aguento. Não, irmão, nós temos que aguentar. E você sabe que nós temos que parar de nos associar com essas pessoas, que o tempo todo está nervoso, o tempo todo está irritado. É a Bíblia que diz. Não ande com esse tipo de gente. Porque se você começar a perceber que você está toda hora bravo, toda hora irritado, chutando o cachorro, é porque provavelmente você está andando com alguém que é assim. Ou você é o assim que está influenciando mal outras pessoas. Então aqui eu deixo um conselho para você que não era assim e porventura talvez esteja ficando. Procure olhar à sua volta. Você deve estar andando com alguém assim. A Bíblia diz iracundo, numa versão mais branda. Por que mais branda? Porque talvez você nem sabia o que era iracundo. Então estou te dando aqui versões para ficar bem claro. Não ande com gente que só cria confusão. Você conhece alguém assim? Não precisa falar o nome. E nem apontar.
Sabe, há pessoas que parece que elas sonham e acordam e falam, hoje, deixa eu ver com quem eu vou arrumar briga. E acho que ela olha nos contatos do celular e sai na captura, né? Misericórdia. Briguento. E você e eu estamos andando com essa pessoa. Quando a Bíblia diz que nós deveríamos ajudar essa pessoa a melhorar. E se de repente essa pessoa lhe perguntar, ô irmão, você sumiu? Por que que você sumiu? Você fala, ó, se você quer dar aquela saída igual o leão da montanha, você fala, estou correndo, estou sem tempo. Mas se você quiser ajudar essa pessoa a melhorar, você fala, ó, eu percebo que a nossa andança junto não estava fazendo bem nem a mim, nem a você. É provável, irmão, que você vá, num primeiro momento, ofender essa pessoa. Mas tinha um diretor que trabalhava comigo, que ele falou assim, Rodrigo, às vezes é melhor ficar vermelho de raiva do que roxo de vergonha. Sabe, às vezes nós precisamos deixar as pessoas vermelhas de raiva, com as nossas atitudes. Porque por causa de associações mal feitas, muitas pessoas, obviamente que os nossos bancos estão vazios e cheios de buraco por causa da pandemia. Mas se você que tem tanto tempo de igreja como eu aqui no Parque América, fizer uma varredura rápida na sua memória, facilmente você se lembra de 10 pessoas que já não estão mais conosco aqui e que estão totalmente fora e desviadas do caminho só porque fizeram más associações. E nem todas as associações foram com gente de fora da igreja. Essa é a pior parte. Grandes associações e ruins têm sido dentro da igreja. Pessoas que estão na igreja, mas são como essa que Provérbios diz. Pessoas que não fazem bem. Pessoas que o convívio com ela, cada vez que você toma um café, cada vez que você vai fazer uma visita com ela, ou na casa dela, ou ela na sua casa, parece que quando ela sai, parece que passou ali uma nuvem negra e choveu sobre vocês, e o ambiente é pesado, porque só ouve crítica, só ouve falar mal, só ouve reclamar, só ouve criticar, mas porque fulano é assim, mas porque o pastor, mas porque a igreja, mas porque só critica. E eu vou lhe dar um conselho, fuja desse tipo de gente. Ande com pessoas que te fazem melhorar. Inclusive, se for eu que te fizer piorar, pare de andar comigo. Porque não há acepção de pessoas aqui. Se alguém te faz ser uma pessoa pior, pare de andar com essa pessoa. A Bíblia diz, irmãos, no texto que nós lemos de Atos, Jesus já estava fora do contexto. Ele já havia morrido, ressuscitado e sido assunto aos céus. Ele já não estava mais ali fisicamente. Pedro e João agora e os outros discípulos estavam sozinhos, mas as pessoas olhavam e falavam, esses homens andaram com Jesus, mesmo sem Jesus estar lá. Por quê? Porque eles eram parecidos, eles tinham fala parecida, atitudes parecidas, executavam milagres parecidos. As pessoas falavam, puxa vida, Jesus se foi, mas deixou pessoas contagiadas pela sua maneira de andar. Eu lhe pergunto, você e eu temos deixado as pessoas contagiadas pelo quê? Pela nossa maneira sábia de se portar, por pacificadores que somos, ou por mal-humorados? Pessoas de pavio curto, pessoas que só faz reclamar, pessoas que, se alguém lança vacina, você fala, só tem interesse isso aí, eu não vou tomar,
Deve ser do diabo. Se não lança vacina, fala, ó, não está fazendo nada. É o próprio diabo que está. Sabe, tudo nós temos, sabe, irmãos? Deixe as pessoas do mundo reclamarem de tudo. Olha lá, colocaram o ônibus agora na nossa região, só porque vai ter eleição. E aí, irmão, esquece, usa o ônibus. Ah, estão fazendo tal coisa, só, tenho certeza que é para prejudicar. Não, para de ser reclamão. Tudo reclama, tudo acha ruim. E sabe o que acontece? Os nossos filhos vão ficando iguais, porque eles estão associados a nós. Pessoas que não têm culpa, não têm para onde correr, não podem morar em outra casa, estão debaixo da nossa autoridade. Eles são obrigados, eles estão convivendo comigo, com você. Com 15 anos ele já é um aprendiz de reclamão. Com 20 anos ele já é um problema na igreja. Entra para participar do louvor, já é um chato, porque tudo reclama. Sabe onde que ele aprendeu? Em casa. Está na classe já reivindicando, fazendo greve com os amigos. Ó, o professor da escola dominical está meio devagar, hein? Vamos fazer uma votação para derrubar. Ó, criança ainda. Por quê? Porque está aprendendo isso em casa, só isso que ouve. Só coisas ruins. E eu e você, eu vou lhe dar um texto aqui para nós fecharmos isso. Estamos contribuindo para tirar pessoas, olha como isso é sério, para tirar pessoas do reino de Deus, ou porque nós nos associamos mal, ou porque nós somos as más influências para pessoas dentro da igreja. Pense nisso. Pense nisso. Não permita, e nós vamos orar daqui a pouco, e eu aconselho que você ore para que você não permita que você mesmo seja uma pedra de tropeço. A Bíblia diz que seria comum que os escândalos, comum não, mas seria passivo de os escândalos aparecerem. Mas ai daqueles por quem os escândalos aparecem. Sabe, irmão? Tome cuidado. Tome cuidado. Tomemos cuidado para que não sejamos pedra de tropeço. Não sejamos como uma tinta azul. Você já viu aquela tinta chamada anelina? Que é uma tinta azul utilizada para tingir roupa. Aquilo onde vai, ela contamina. Ela pode servir para o bem ou para o mal. Às vezes você colocar por engano aquilo, perde alguma coisa branca, provavelmente você perdeu aquele tecido branco. Anil, anilina, você pode conhecer das duas formas. Mas aquilo pode servir para o bem ou para o mal, para contagiar de maneira positiva ou para contagiar de maneira negativa. Não seja esse tipo de pessoa. Aí você fala, misericórdia, mas eu, 30 anos, olha, eu só dou bons conselhos. Será? Será que as nossas atitudes têm sido boas? Olhemos para a nossa família, que está associada conosco, queira ou não. Olhemos para os nossos cônjuges que estão associados conosco. E eu lhe pergunto, você marido, você tem feito, né, durante o seu tempo de casamento, você percebe que a sua esposa melhorou ou piorou? Não precisa responder. Como pessoa, como serva de Deus, eu vou lhe dar uma notícia. Se ela melhorou, você tem grande contribuição. Se ela piorou, também. Mulheres, eu pergunto a você, o seu marido, pelo tempo que vocês estão casados, ele melhorou ou ele piorou? O seu filho é uma pessoa boa? Sua filha é uma pessoa boa? Lembre-se, ela está associada a você.
Os nossos filhos estão associados a nós. Não há ninguém com maior associação e poder e autoridade sobre eles do que nós, o tempo que estamos em casa, para o bem ou para o mal. Deuteronômio 28:13. Ele diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que te ordeno hoje, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Sabe que essa palavra aqui, ela foi dada praticamente a todos os reis que foram assumindo o povo de Israel. Todos os reis que foram passando por eles. E essa mesma palavra é para nós hoje. Mas por causa de associações mal feitas, alguns deles se desviaram e começaram a levar o povo à idolatria. Houve um rei, e eu não me lembro agora o nome dele, mas os pastores aqui devem lembrar rapidamente, que ao invés de tomar conselho e seguir o conselho dos mais velhos, ele resolveu seguir o conselho dos mais jovens. Foi uma péssima associação. A Bíblia diz que ele fez tudo errado, por causa de más associações. Reoboão, filho de Salomão. Muito obrigado, pastor. Por causa de más associações. E eu falei sobre filhos e eu queria encerrar com isso. Não precisa abrir lá, mas depois você lê a história. Em Gênesis, capítulo 13, a Bíblia diz que houve um momento em que Abraão e Ló caminhavam juntos, e eles começaram a crescer juntos. Mas um disse ao outro: olha, os nossos pastores estão brigando. E eles resolveram então, por responsabilidade, para não criar briga entre o povo deles, se separar. Sabe, irmãos? Eu não sei como você olha para as suas associações, para as suas amizades. E eu também não sei como você olha para as associações que sua família faz, que sua esposa faz, que o seu marido faz, que os seus filhos fazem. Mas você e eu temos que ser responsáveis em determinado momento de falar: olha, aonde nós estamos não está fazendo bem para o fulano. Aonde nós estamos, com as pessoas que nós estamos andando, não está fazendo bem. De repente não está fazendo mal a você. Abraão e Ló não estavam sendo prejudicados, mas a Bíblia diz que aqueles que estavam abaixo deles estavam sendo prejudicados, um prejudicando os outros. É muito provável que o seu filho e o meu não tenham maturidade para entender as pessoas que estão lhes fazendo bem ou estão lhes fazendo mal. O que nós vamos fazer com isso? Não posso fazer nada. Sabe, há pessoas que colocam em risco toda a sua família simplesmente porque não querem abrir mão do seu bem-estar, simplesmente porque não querem abrir mão de sua felicidade. Quantas histórias são assim? Quantas? De todos os modelos. Ou você quer estar no lugar e não se importa se o seu filho está bem ali ou não, mas você está feliz, você está bem, a palavra é boa, você está motivado, e aí o seu filho é obrigado, de repente você nem percebeu, quando você vai ver, ele já está andando com quem não deveria andar, ele está sendo influenciado com quem não deveria ser, e ele está já num caminho que provavelmente você não consegue mais retomá-lo.
Quantas mulheres que são mães e já não têm ou nunca tiveram seu marido, mas são mães solteiras, e se associam a homens que fazem mal aos seus filhos, mas elas não conseguem enxergar porque elas não percebem que elas estão tão empolgadas com a sua felicidade com aquele homem, que não conseguem perceber o quão mal aquilo está fazendo aos seus filhos. Quantas pessoas passam por isso? Uma cegueira egoísta, porque você está bem, porque você está feliz, porque você está tranquilo ou tranquila e você não se importa com o que os seus estão passando. Olhe para o exemplo de Abraão e Ló. E eu fecho com isso. Que nós possamos, irmãos, é um assunto que tem muita coisa para a gente falar, e eu continuarei sobre ele. Mas que nós possamos estarmos atentos a essas coisas. Eu gostaria de convidar você a estarmos em pé agora para orar a respeito disso, a respeito desta palavra, a respeito disso que nós falamos, muito rapidamente, mas para que você entenda que você é o responsável pela sua vida e pela vida de outros que estão ao seu lado. Talvez algumas atitudes possam ser difíceis de serem tomadas, mas elas são necessárias. Cuidado, não seja, há uma palavra muito interessante que as pessoas têm usado muito agora como um problema, não é? Se chama procrastinar. E aí algumas pessoas estão entendendo que tem o defeito ou esse adjetivo negativo da procrastinação. Não seja um procrastinador. Sabe o que é procrastinar? Deixar uma atitude que você deveria tomar hoje para, não, vamos ver, vamos postergando, vamos empurrando com a barriga, né? Uma hora melhora. Não, irmãos, não melhora. Cuidado, pode ser que piore. Eu convido você a orar sobre isso. Você pode fechar os teus olhos e orar em favor de sua vida mesmo, para que Deus lhe abra os olhos a respeito das associações que você tem feito. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nesta noite, nós te pedimos que o Senhor possa mostrar a cada um de nós aonde nós estamos, como nós estamos, se nós estamos assim como Pedro e João, sendo parecidos contigo nas nossas atitudes, ou se nós estamos refletindo, Senhor, atitudes ruins, de más associações que temos feito. Pai, nós queremos ser parecidos contigo, Senhor. Nesta noite, essa palavra vem ao nosso encontro para jovens, para velhos, para pessoas menos experientes, para pessoas mais experientes, mas é a Tua palavra, Senhor, e nós não queremos estar desatentos dela. Que nós possamos estar atentos àquilo que a Tua palavra diz, para que possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós não nos deixe passar essa semana sem que haja uma incomodação a respeito de más associações que eventualmente estejamos fazendo. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos incomode, Senhor, nos faça perder o sono, nos faça realmente ruminar esta palavra e pensarmos a respeito disso. Se nós estamos andando com pessoas erradas, se nós estamos nos associando com lugares errados, se nós estamos nos emparelhando, nos alinhando com pensamentos errados, com ideais errados. Senhor, nos ajuda a entender quais são os Teus ideais para nós e que nós possamos corrigir as nossas associações. É isso que nós te pedimos, Pai, nesta noite, como filhos Teus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.